Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Hoje daremos continuidade ao estudo no livro do profeta Joel, um texto riquíssimo que nos convida a refletir sobre o juízo de Deus, sua justiça e os tempos finais. No capítulo 3 de Joel, encontramos uma mensagem que aponta tanto para o julgamento das nações, quanto para a restauração do povo de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo este capítulo para que juntos possamos nos aprofundar no significado desta poderosa passagem. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma prostituta, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia, quereis vingar-vos de mim, e se de mim vos vingais, logo farei cair a vossa recompensa sobre a vossa cabeça, porque tomastes a minha prata e o meu ouro, e levastes para os vossos templos os meus bens desejáveis. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartardes para longe dos seus termos. Eis que eu os levantarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa recompensa sobre a vossa cabeça. E venderei os vossos filhos e as vossas filhas na mão dos filhos de Judá. E estes os venderão aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, preparai guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, ó Senhor. Faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua maldade é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E será naquele dia que os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito será uma desolação, e Edom será um deserto desolado, por causa da violência feita aos filhos de Judá, cuja inocente sangue derramaram na sua terra. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Joel, capítulo 3, é um texto central na mensagem do profeta, apresentando a culminação do tema principal de seu livro, o Dia do Senhor. Este conceito, que permeia a literatura profética, não é apenas uma referência a eventos específicos na história de Israel, mas também aponta para um juízo divino universal. Para compreender plenamente o significado desse capítulo, é necessário voltar ao início do livro e observar o contexto histórico e espiritual no qual ele foi escrito. Joel profetizou em um período de crise nacional em Judá. Uma devastadora praga de gafanhotos e uma seca severa assolaram a terra, trazendo fome e desespero.
Essa situação era vista como um julgamento de Deus sobre o povo, um chamado ao arrependimento e à renovação espiritual. O profeta utiliza essas calamidades como uma metáfora para um juízo ainda maior que viria, o dia do Senhor. Esse dia é descrito como um tempo de escuridão e terror para os ímpios, mas também como um momento de restauração para aqueles que confiam no Senhor. No capítulo 3, Joel apresenta um quadro profético mais amplo, voltado para o julgamento das nações. Deus declara que reunirá todas as nações no Vale de Josafá, cujo nome significa "O Senhor julga". Esse vale, possivelmente uma referência simbólica e não geográfica, é o lugar onde Deus trará justiça às nações que oprimiram seu povo. O texto descreve como essas nações espalharam os israelitas entre outros povos, repartiram sua terra e cometeram atrocidades contra eles. Essas ações não foram apenas contra Israel, mas contra o próprio Deus, pois Israel é sua herança e seu povo escolhido. Além disso, a menção do Vale de Josafá carrega uma profundidade simbólica importante. Ele representa o lugar de decisão divina, onde o juízo final será executado. Deus não está apenas julgando as ações das nações, mas também defendendo a santidade de seu nome e reafirmando seu relacionamento de aliança com Israel. O uso do vale como cenário destaca o caráter coletivo e universal desse julgamento, mostrando que nenhuma nação escapará da justiça divina. Outro ponto significativo é a ideia de que o julgamento divino está diretamente ligado à maneira como as nações trataram Israel. Isso reflete a promessa feita a Abraão em Gênesis: "Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem." Assim, Joel lembra às nações que o tratamento dispensado ao povo de Deus tem consequências eternas. Ao mesmo tempo, essa mensagem serve como consolo para Israel, pois reforça que Deus permanece atento às suas aflições e tomará as medidas necessárias para restaurar sua honra. O capítulo 3 também nos desafia a considerar o que o dia do Senhor significa para nós hoje. Embora seja uma mensagem de juízo, ele também carrega uma promessa de esperança para aqueles que são fiéis a Deus. Esse contraste entre juízo e redenção está no cerne da mensagem de Joel, mostrando que Deus não apenas julga, mas também restaura e renova. O convite ao arrependimento, feito nos capítulos anteriores, ecoa aqui como uma oportunidade para as nações e indivíduos se voltarem para Deus antes que o juízo se complete. Ao observarmos esse contexto, podemos refletir sobre o caráter de Deus como justo juiz e redentor fiel. Ele não apenas intervém para corrigir as injustiças, mas também oferece graça e misericórdia àqueles que o buscam. Isso nos lembra da necessidade de vivermos em comunhão com Ele, confiando em suas promessas e aguardando com expectativa o cumprimento de sua palavra. A descrição do Vale de Josafá, no capítulo 3 de Joel, revela a seriedade do julgamento divino. Deus está reunindo as nações não apenas para um acerto de contas histórico, mas para demonstrar sua soberania universal e sua justiça infalível. O profeta expõe como essas nações trataram Israel de forma injusta, explorando-o e causando sofrimento, o que culmina em um ato de rebeldia direta contra Deus. Essa ligação entre os atos das nações e a resposta divina reforça a ideia de que Deus não apenas observa os acontecimentos humanos, mas também intervém em defesa de seu povo e em defesa de seu nome. O texto menciona ações específicas das nações, como a venda de crianças israelitas como escravas e a apropriação de bens que pertenciam ao templo do Senhor. Esses atos de injustiça não eram apenas uma afronta à dignidade do povo de Israel, mas também uma afronta à santidade de Deus. O fato de as nações terem explorado o povo escolhido de Deus demonstra a rejeição da aliança divina
e uma tentativa de minar a autoridade de Deus na terra. Essa postura não apenas trouxe juízo imediato, mas também garantiu a intervenção divina no tempo determinado por ele. O julgamento descrito por Joel não é apenas retributivo, ele é simbólico e pedagógico. Deus não apenas devolve às nações a mesma medida de sofrimento que infligiram, mas também estabelece um exemplo de sua justiça perfeita. Essa justiça se manifesta tanto no plano histórico quanto no escatológico, apontando para o juízo final. O uso do Vale de Josafá como cenário reforça esse propósito, pois o vale não é apenas um lugar de reunião, mas um local onde decisões eternas serão tomadas. Cada nação e indivíduo enfrentarão as consequências de suas escolhas, e a soberania de Deus será demonstrada de forma inequívoca. Outro elemento significativo é o chamado de Deus para que as nações se preparem para a guerra. A frase "forjai espadas das vossas relhas de arado" destaca a ironia divina, pois enquanto as nações se preparam para enfrentar Deus como se pudessem resistir a Ele, estão, na verdade, caminhando para sua própria condenação. A narrativa subverte a ideia de autossuficiência das nações, mostrando que toda a força humana é insignificante diante do poder de Deus. Esse confronto final, retratado no vale, não é uma batalha entre forças iguais, mas uma demonstração da autoridade absoluta de Deus sobre toda a criação. Joel também destaca o caráter cósmico e universal desse evento ao descrever os sinais que acompanham o dia do Senhor. Fenômenos como o escurecimento do sol e da lua e o apagamento das estrelas simbolizam a magnitude do julgamento divino. Esses eventos não apenas abalam a Terra, mas também refletem a mudança cósmica que ocorre quando Deus intervém na história humana. Esses sinais ecoam em outras passagens bíblicas, como em Isaías e Apocalipse, reforçando o entendimento de que o dia do Senhor é um evento de proporções universais, onde todas as coisas são colocadas em ordem sob o governo de Deus. Apesar da gravidade do julgamento, o texto oferece um contraste de esperança para o povo de Deus. Enquanto as nações enfrentam o juízo divino, o Senhor é descrito como o refúgio e a fortaleza de Israel. Essa proteção divina não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente para aqueles que confiam no Senhor. A fidelidade de Deus para com seu povo é evidenciada mesmo em meio ao caos, mostrando que, enquanto ele julga os ímpios, ele restaura os justos. Essa dualidade entre juízo e redenção permeia o capítulo, destacando a natureza completa do dia do Senhor. A narrativa de Joel, capítulo 3, conduz naturalmente à promessa gloriosa de restauração feita por Deus ao seu povo. Após apresentar o juízo sobre as nações e destacar a proteção destinada a Israel, Joel descreve uma visão repleta de abundância e renovação espiritual. Essa passagem do julgamento à restauração ressalta o caráter redentor de Deus, que, em sua justiça perfeita, não apenas corrige e pune o mal, mas também restaura e recompensa aqueles que permanecem fiéis. O profeta utiliza imagens ricas e poéticas para descrever o futuro de Judá e Jerusalém. E será naquele dia que os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Essa descrição aponta para um tempo de prosperidade abundante, onde a terra produzirá em plenitude. Os montes, que antes poderiam ser vistos como lugares áridos ou inacessíveis, agora destilam mosto, simbolizando alegria e abundância. Os outeiros, que tradicionalmente não são lugares férteis, manam leite, representando nutrição e sustento. Essas metáforas indicam uma transformação completa da terra, que agora reflete a bênção divina. A menção de uma fonte que sai da casa do Senhor e rega o vale de Sitim é particularmente significativa. A fonte
simboliza a presença renovadora de Deus, que não apenas supre as necessidades físicas de seu povo, mas também restaura a vida espiritual. O Vale de Sitim, que historicamente esteve associado a momentos de pecado e rebeldia de Israel, como registrado em Números 25, agora é irrigado por essa fonte, indicando que até mesmo os lugares marcados por vergonha e desobediência serão transformados pela graça de Deus. Essa imagem ecoa outras passagens das Escrituras, como Ezequiel 47 e Apocalipse 22, onde rios de água viva fluem do trono de Deus, trazendo vida e cura por onde passam. Em contraste com a abundância prometida a Israel, Joel descreve o destino das nações inimigas. O Egito será uma desolação e Edom se tornará um deserto desolado por causa da violência feita aos filhos de Judá, cujo inocente sangue derramaram na sua terra. Esses dois países são apresentados como representantes das forças que se levantaram contra Israel ao longo da história. A desolação dessas nações simboliza o destino final de todos os que se opõem a Deus e ao seu povo. É um lembrete de que, enquanto Deus é abundante em misericórdia, Ele também é justo em seus julgamentos. No entanto, a mensagem de Joel não termina com juízo, mas com a promessa de eternidade para o povo de Deus. O versículo 20 declara: "Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração." Essa afirmação aponta para a natureza eterna do reino de Deus. A segurança e a paz prometidas não são temporárias, mas duradouras, refletindo o plano redentor de Deus para seu povo. Jerusalém, frequentemente vista como o coração espiritual de Israel, será restaurada como o centro da presença divina, livre de profanações e cheia da glória do Senhor. A última frase do capítulo reforça essa promessa de restauração completa. "E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião." A ideia de purificação é central para a mensagem de Joel. Deus não apenas perdoa os pecados de seu povo, mas também remove a culpa e as consequências do pecado, tornando-os santos e irrepreensíveis diante dele. A habitação de Deus em Sião é o ápice dessa restauração, pois representa a comunhão perfeita entre Deus e seu povo. Essa promessa final aponta para a plenitude dos tempos, quando Deus estabelecerá seu reino eterno e habitará com os justos para sempre. Essa visão de restauração e glória eterna nos desafia a considerar nossa relação com Deus hoje. O dia do Senhor não é apenas uma profecia de juízo, mas também uma promessa de redenção para aqueles que buscam refúgio no Senhor. Assim como Joel chamou seu povo ao arrependimento e à confiança em Deus, somos convidados a viver em comunhão com Ele, aguardando com esperança o cumprimento de suas promessas eternas. O capítulo 3 de Joel encerra com uma mensagem que une julgamento, restauração e a promessa eterna da presença de Deus com o seu povo. Essa combinação nos oferece verdades que transcendem o contexto histórico e alcançam nossas vidas hoje. A promessa de que Deus habitará em Sião não é apenas um evento futuro. Ela simboliza a comunhão constante que Ele deseja ter com aqueles que o buscam de coração. Quando o Senhor afirma que Jerusalém será habitada para sempre, Ele está reforçando sua fidelidade e o caráter eterno de suas promessas. Um ponto importante para nossa reflexão é a maneira como o juízo divino é apresentado. Deus não age com pressa ou vingança. Sua justiça é perfeita e sempre acompanhada de paciência. No entanto, a profecia deixa claro que chegará o momento em que a maldade acumulada das nações será julgada. Este é um chamado para vivermos com a consciência de que nossas ações têm consequências e que o Deus que julga também é o Deus que redime e restaura. Além disso, a visão de restauração apresentada nos últimos versículos de Joel nos lembra que Deus é abundante em sua graça. Ele não apenas corrige o mal, mas transforma o caos em plenitude.
O cenário de montes destilando mosto e rios fluindo com água abundante é uma imagem de esperança para todos que se sentem desgastados pelas adversidades da vida. Assim como Deus prometeu restaurar Israel, Ele nos oferece renovação e abundância espiritual quando nos voltamos para Ele. A aplicação prática dessa passagem para nós hoje é clara. Somos chamados a buscar refúgio em Deus, mesmo em tempos de tribulação. O mundo pode parecer caótico, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, como Joel declara. Ele promete estar conosco, nos proteger e nos conduzir à restauração. Esse capítulo também nos lembra de nossa responsabilidade como cristãos, viver de maneira que glorifique a Deus, anunciar sua justiça e proclamar a esperança da salvação. Agora que concluímos esta reflexão no capítulo 3 de Joel, convido você a orar comigo, agradecendo a Deus por sua justiça, misericórdia e por sua promessa de restauração. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos por este momento em que pudemos mergulhar na Tua Palavra e aprender mais sobre o Teu caráter justo e redentor. Obrigado por nos lembrar que o Senhor é o refúgio do Teu povo e a fortaleza daqueles que confiam em Ti. Somos gratos porque, mesmo em meio ao julgamento, o Senhor nos oferece esperança, restauração e renovação. Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo continue a nos ensinar, moldando nossos corações para que vivamos em obediência e confiança na Tua soberania. Que possamos refletir a Tua justiça em nossas ações e proclamar a Tua verdade a todos que cruzarem nossos caminhos. Abençoe cada pessoa que participou deste estudo, renovando suas forças, fortalecendo sua fé e enchendo seus corações de esperança. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Prepare-se para uma jornada épica. Nosso próximo estudo será no livro de Isaías, um profeta que ousou confrontar reis e anunciar a vinda do Messias. Em um mundo de incertezas, Isaías nos oferece consolo, esperança e a promessa de um futuro glorioso. Junte-se a nós neste estudo transformador e descubra as riquezas de uma das mensagens mais profundas e messiânicas da Palavra de Deus. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna um instrumento de Deus, levando esperança, consolo e fé a corações sedentos. Nos ajude a alcançar mais pessoas que necessitam de oração e da Palavra de Deus, fortalecendo nosso canal e expandindo o reino de Deus. Compartilhe este estudo e o link com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem do Evangelho e levar transformação a muitas vidas. Lembre-se, cada ato de partilha, cada gesto de amor contribui para a construção de um mundo mais justo e fraterno, guiado pelos princípios do amor de Cristo. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.